Pronto para um pouco de hipotermia? Aqui estão 10 criaturas extintas que farão seu sangue gelar. Viu só? Hipotermia. Agora, você acha que os dinossauros eram meio assustadores? Pense de novo. Em seu tempo, a evolução criou criaturas tão assustadoras que fazem os dinossauros parecerem bebês bonitinhos. Então você quer descobrir quais criaturas teriam destruído completamente o nosso mundo se estivessem vivas hoje? Parece divertido, certo? Então vamos começar. Ei, como bônus, podemos até mostrar uma coisa realmente horrível: o único dinossauro literário conhecido do mundo. Mas antes de fornecer todos esses detalhes assustadores, inscreva-se em nosso canal e ative esse pequeno sino das notificações. Agora, você sempre estará na hora certa e no lugar certo para todas as atualizações do incrível. Contagem regressiva a partir de 10. Liopleurodon. Sim, este vídeo está cheio de palavras difíceis, mas vou tentar fazer o melhor possível. O Liopleurodon era um réptil marinho gigante da família dos plesiosauros, de pescoço curto. Esta espécie viveu durante a Idade Caloviana, no período Jurássico Médio. Ei, jura? Como eu poderia saber? O tamanho típico de um Liopleurodon variava de 5 a 7 metros, mas o maior deles alcançou mais de 10 metros. Considerando seu comprimento e peso, os Liopleurodons eram predadores, comiam peixes, lulas e répteis marinhos menores. Além disso, suas narinas se voltavam para frente, o que era um sinal de excelente olfato. Isso também os tornou um dos melhores predadores do seu tempo. E isso ainda não foi o que os tornou poderosos. As nadadeiras longas e planas permitiram que nadassem de forma extremamente rápida, para que ninguém pudesse escapar quando um Liopleurodon decidisse caçar. Infelizmente, ainda existem muitas perguntas não respondidas sobre Liopleurodons. Mas uma coisa é certa, você não gostaria de conhecê-los durante uma emocionante viagem ao oceano. 9. Artrópleura. Já era hora de uma centopeia se juntar à nossa lista dos já extintos. Obrigado, Artrópleura. Este diplópode viveu nos territórios onde hoje consideramos o nordeste da América do Norte e da Escócia, cerca de 315 milhões de anos atrás. As espécies variavam de 30 centímetros a cerca de 2 metros de comprimento e tinham por volta de 60 centímetros de largura. O corpo da Artrópleura era aparentemente composto por aproximadamente 30 segmentos articulados cobertos por 2 placas laterais e uma placa central. Ao contrário de praticamente todas as outras criaturas da nossa lista, as artrópleuras não eram predadores, simplesmente porque essas criaturas não tinham partes fortes na boca, por isso eram inteiramente comedoras de plantas. Mas mesmo que as artrópleuras não representassem nenhum perigo direto para nós, imagine olhar para baixo e sentir algo tocando sua perna e ver isso. O recorde para o grito mais alto de todos os tempos certamente seria o seu. Felizmente, quando o clima geralmente úmido começou a secar, foi a hora das artrópleuras sumirem. 8. Megalania. Espera um minuto, não é igual à primeira-dama dos Estados Unidos? Não? Ah, tudo bem. O Megalania, muitas vezes chamado de Megalania prisca, é o maior lagarto monitor que você pode imaginar. Sim, é facilmente o maior lagarto terrestre que já existiu. O mais novo desses fósseis remonta a aproximadamente 50 mil anos atrás. E quem mora na Austrália, então provavelmente não ficará surpreso em saber que os Megalanias moraram lá antes de sua infeliz extinção. Mas será que foi realmente tão lamentável? Não para nós. O comprimento das maiores Megalanias alcançava cerca de 7 metros, com um peso máximo de 600 a 620 quilos. Esses animais também eram caçadores inacreditavelmente ativos e seus fósseis foram encontrados perto de cangurus, cervos e outros grandes animais desse tipo. No entanto, há uma pequena reviravolta em todos esses fatos. Essas criaturas ainda podem estar conosco. Nos séculos 19 e 20, houve numerosos relatos de pessoas que viram criaturas que pareciam muito com exemplares sobreviventes de Megalania. Não há evidência real dessa teoria, além de histórias, mas quem sabe? Talvez esses animais ainda estejam vagando pela Terra.
7. Dunkleosteus. O Dunkleosteus foi extinto entre cerca de 382 milhões e 358 milhões de anos, durante o período do Devoniano tardio. No entanto, não havia apenas um Dunkleosteus. Na verdade, eram 10 espécies, incluindo D. terrelli, D. denisoni e D. magnificus. Eu recebo R$50 por cada um desses? Não? Tudo bem. O D. terrelli era o maior deles. Tinha quase 6 metros de comprimento. A maioria dos fósseis do Dunkleosteus foi encontrada na América do Norte, Polônia, Bélgica e Marrocos. O maior Dunkleosteus terrellis tinha um mecanismo de ligação de 4 barras para a abertura das mandíbulas, que o permitia abri-las completamente em apenas 20 milissegundos. Eles realmente não tinham tantos dentes, mas isso não os impedia de comer animais marinhos. Além disso, há evidências que permitem aos cientistas concluir que as espécies de Dunkleosteus ocasionalmente se canibalizavam também. Apenas quando pensávamos que não poderia ficar pior... Mas o que você acha? O Dunkleosteus é o mais assustador? Conte-nos nos comentários abaixo. Ok, vamos seguir em frente. 6. Jaekelopterus. O Jaekelopterus era um escorpião do mar predatório gigante que você definitivamente não iria querer encontrar durante um mergulho. Porém, se isso acontecesse, certamente seria algo para não esquecer nunca mais. De qualquer forma, depois de analisar os fósseis, os cientistas confirmaram que seu tamanho chegava a quase 2,5 metros, o que faz dele o maior artrópode de todos os tempos. Esses escorpiões marinhos não se contentavam com ervas subaquáticas como as inofensivas artrópleras. Eles preferiram emboscar peixes com seus braços carregados de molas e fatiá-los usando suas garras. Essas eram cenas de filme de terror que aconteceram durante a era do Devoniano primitivo. A julgar por essa descrição, eles também desfrutariam de carne humana. Felizmente, a espécie Jaekelopterus extinguiu-se antes de podermos testar esta teoria horrível. 5. Sarcosuchus. Por que ainda há crocodilos nessa lista? Não havia nenhum assustador? Vamos apresentar-lhe o Sarcosuchus, um parente distante dos crocodilos vivos, que viveu cerca de 112 milhões de anos atrás. E se você tem medo dos crocodilos de hoje, este faria você correr ainda mais rápido. Esses répteis tinham quase o dobro do tamanho e pesavam até 7.700 quilos. Que croque, hein? Os primeiros fósseis do Sarcosuchus foram descobertos em 1946 no deserto do Saara. Paleontólogos encontraram fragmentos do crânio, vértebras, dentes e outras partes da criatura. Com o tempo, os pesquisadores encontraram ainda mais fragmentos que os ajudaram a entender como era o Sarcosuchus. De acordo com o que é conhecido agora, ele tinha olhos quase telescópicos e um longo focinho com 35 dentes em cada lado da mandíbula superior e 31 dentes em cada lado da inferior. Não é tão difícil de caçar com esse tipo de mandíbula, não acha? Aparentemente, os cientistas concordam, sugerindo que o Sarcosuchus pode até ter comido alguns dinossauros. Então, vamos dizer que os crocodilos modernos são suficientes para nós. Nenhuma espécie de Sarcosuchus, por favor. 4. Gorgonops. Muito antes dos dinossauros começarem a governar o mundo pré-histórico, havia outros predadores dominantes, os gorgonopsídeos. Eles viveram em torno de 260 milhões de anos atrás, aterrorizando todas as espécies menores da época. Quanto ao tamanho, essas criaturas tinham cerca de 3 metros de comprimento e pesavam quase 450 quilos. Não parece muito assustador depois de tudo que já vimos hoje, mas isso ainda não é tudo. Você pode se perguntar exatamente por que os gorgonops se tornaram os principais predadores de seu tempo. Quer dizer, eles estavam basicamente no topo da cadeia alimentar. Fácil, seus enormes caninos se projetavam quase além de sua mandíbula inferior. Além disso, as pernas apoiavam o corpo por baixo, em vez de se estenderem para os lados. Esta vantagem permitia que alcançassem um ritmo mais rápido e chegassem facilmente até as vítimas.
Algumas teorias também apontam que esses animais podem ter sido de sangue quente, o que implica ter pelo menos um pouco de pelo. No entanto, isso ainda são suposições, sem prova alguma. Mas eu não vou discutir com o velho Gord aqui. Você quer pelos? Pode ter pelos. Apenas não me devore, por favor. 3. Titanoboa. Se você não suporta cobras, a Titanoboa com certeza teria lhe assustado até a morte. Acredita-se que esta cobra gigante vivia na região que agora faz parte do nordeste da Colômbia, e seus fósseis datam de 60 milhões a 58 milhões de anos atrás. A Titanoboa detém o recorde assustador da maior cobra já descoberta, com um comprimento total de quase 14 metros e um peso de cerca de 1.150 quilos. Para colocar isso em perspectiva, é basicamente 4 vezes mais pesada que uma anaconda gigante. Quanto aos seus hábitos de caça, a Titanoboa provavelmente era muito sorrateira, saindo do nada e mordendo rapidamente sua presa na jugular. Bem, eu não vou dormir essa noite. Suas possíveis vítimas poderiam ser répteis menores, pássaros e até mesmo crocodilos. Então, você e eu não teríamos chance contra essa cobra monstro. Mas como seria encontrar uma cobra tão grande? Em 2012, os visitantes do Grand Central Terminal, em Nova York, tiveram a oportunidade de imaginar esse encontro, graças a uma réplica em escala real da Titanoboa. A engenhoca foi criada como uma divulgação para um programa de TV chamado Titanoboa, Cobra Monstro. E ver esse modelo causou arrepios na espinha de todo mundo. 2. É a Europsis de Meghan Markle? Não espere, é mentira. É apenas a Meganeuropsis ou Meganeura. Mas eu te peguei, não foi? A maioria dos insetos é bem nojenta, mas pelo menos esses bichos são pequenos, certo? Não durante o período Permiano. Naquela época, as espécies de Meganeuropsis, gigantescas libélulas, eram os reis e rainhas de tudo. Elas ainda continuam a ser o maior inseto de todos os tempos, com um comprimento de 33 centímetros de asa e de quase 43 centímetros de corpo. Os primeiros fósseis de Meganeura foram descobertos na França em 1880. Agora, sabemos muito mais sobre esta espécie. Por exemplo, seus métodos de caça eram muito semelhantes às libélulas de hoje. A única diferença é que a Meganeura era capaz de comer organismos ainda maiores, devido ao seu tamanho. Elas detectavam suas vítimas com seus grandes olhos e usavam a coluna e suas pernas para segurá-las. No entanto, com o tempo, as condições atmosféricas começaram a mudar, o que pode ter sido a principal razão para a extinção das meganeuras. Mas, afinal, aconteça o que acontecer, acontece para melhor. Seria muito mais difícil sair de casa se você soubesse que libélulas gigantes estariam voando lá fora, certo? 1. Helicoprion. Os tubarões são incrivelmente assustadores, mas depois de ver o Helicoprion, eles parecem ser uma gracinha. Este incomum tubarão-peixe viveu cerca de 290 milhões de anos atrás na América do Norte, Europa Oriental, Ásia e, não é de admirar, Austrália. Uau! A pobre Austrália simplesmente não consegue fazer uma pausa aqui. A característica mais marcante do Helicoprion era sua mandíbula circular. Imagine algo assim, vindo em sua direção. Cara, teria sido impossível voltar à água de novo, mesmo que você tivesse sobrevivido à experiência. Aparentemente, essa mandíbula assustadora operava como uma serra circular, cortando sua presa e moendo-a. No entanto, aqui está uma reviravolta na história. A maioria dos cientistas acredita que o Helicoprion não era um tubarão. Eles têm certeza de que esse animal está intimamente relacionado à quimera, um tipo de peixe do fundo do mar. Tubarões ou não, helicoprions provaram que eram incrivelmente fortes, tendo sobrevivido ao evento de extinção Permiano-Triássico, que matou 90% dos animais marinhos e cerca de 70% dos terrestres. Mas isso só durou mais alguns milhões de anos antes de sua extinção. E foi assim que a evolução nos salvou novamente. E agora, aqui está um bônus. Um dinossauro que era muito
assustadoramente assustador. O primeiro dinossauro letrado, sim, um dinossauro que poderia realmente ler, foi chamado de T-Saurus, que podemos traduzir para Tessauro em português. Está certo, o T-Saurus era fácil de identificar, sempre carregando um livro ou uma revista para ler, sempre procurando por palavras alternativas que significassem a mesma coisa. Um T-Rex o come? Alguma comida para pensar? Então, qual dessas criaturas horríveis mais te assustou? Conte pra gente na seção de comentários abaixo. Se você achou este vídeo interessante, aperte o botão curtir e compartilhe com seus amigos e familiares. Se você quiser ver mais vídeos informativos como este, clique em inscrever-se e junte-se a nós no lado incrível da vida. Até a próxima vez. Tchau!